Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, falando um pouco mais sobre o assunto que já foi trazido aqui pelo Cláudio Humberto hoje, a decisão de um ministro do Supremo suspendendo o novo piso para a enfermagem. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Sônia. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Oi, tudo bom, Schiller? Olá. Tudo jóia. Pedro, olha, eu diria o seguinte, eu não pude escutar, porque eu estava em trânsito aqui, não pude escutar a observação do Cláudio, mas me parece o seguinte, vamos ver, se a gente concorda ou discorda, né, Cláudio, vamos ver, mas eu acho que o ministro Barroso, ele tem pontos positivos, ele tem pontos no conteúdo, mas na forma é altamente discutível, né? Quer dizer, o que acontece? De fato, quer dizer, quando o Congresso aprova isso, o Congresso aprova o piso, mas está muito pouco preocupado com as consequências que isso vai ter no mercado, né? Então, aprova o piso lá, cria uma PEC prevendo o piso para enfermagem, auxiliares, técnicos, parteiros, enfim, e a partir daí cria a legislação que determina o piso. O presidente Bolsonaro vetou a indexação, o que na minha visão está correto. Se a gente começar a criar lei para indexar salários na administração pública, bom, aí nós estamos com um problema sério, nós vamos voltar à lógica da indexação toda na economia. Então o veto foi correto, mas vamos lá, a questão do piso, eu conversei com muita gente nesse período, me interessei por isso, porque quando há uma intervenção do Congresso na vida econômica do país, etc., os políticos, especialmente em época eleitoral, têm uma visão um pouco mágica, né? Então eles vão lá, criam um piso, mas não pergunto como é que as clínicas pequenas, especialmente que tratam de idosos, por exemplo, nesse caso do piso, a Associação Brasileira da área de diálise, por exemplo, diz, bom, vai ter um problema grave, um problema sério para pacientes em diálise que precisam de um atendimento intensivo, permanente, por parte de enfermeiros, enfim. Eu conversei com clínicas pequenas, pessoas que dirigem clínicas pequenas. Eles estavam se adaptando. A adaptação é a seguinte, é demitir um enfermeiro, basicamente. 77% da pesquisa que foi apresentada na arguição dessa ação do Supremo, 77% das entidades hospitalares, clínicas, etc., disseram que iam reduzir o quadro, seja o quadro de auxiliares, de técnicos, de enfermeiros, de alguma maneira. Óbvio, né? Isso é mais do que óbvio e previsível. Eu conversei com um dirigente que me disse o seguinte, ele tinha uma clínica pequena, ele tinha 2 enfermeiros, ele demitiu um, e demitiu 1 ou 2 técnicos, né? Ia substituir por auxiliares, então ia reduzir um pouco a qualidade do atendimento e adaptar, porque a folha, mesmo que você aumente a mensalidade, você tem um limite para fazer isso, né? Quer dizer, que se é uma clínica classe A, B, enfim, para que atende a classe média A para cima, tá tudo bem, você bota lá mais R$1.000, R$2.000 na mensalidade, seja nos procedimentos, de maneira geral, funciona, né? Agora, para o serviço de saúde ou para clínicas ou instituições, Santa Casas, etc., que atendem um público de menor renda, você não tem essa elasticidade. Então, você teria, obviamente, um enorme processo de demissão, de perda de emprego. Quem está bem posicionado, os enfermeiros e técnicos que estão bem posicionados em instituições fortes, tá? Instituições que têm mercado, que têm sustentação, etc., não sofreriam, poderiam até ter uma vantagem se estivesse abaixo do piso. Mas quem está no mercado mais precarizado teria uma situação de bastante risco, né? Obviamente, muita gente beneficiada, por quê? Porque a boa parte dos estabelecimentos se ajustam, né? Acabam se ajustando à nova realidade. Na minha interpretação, olha, eu estou longe de ser jurista aqui, viu? O Pedro é o nosso jurista aí, mas vamos lá. O artigo tem uma contradição nessa legislação que foi aprovada. Porque exatamente, eu acompanhei no Congresso, em 1998, foi aprovada a emenda 19 à Constituição, que se transformou, entre outros parágrafos, entre outros artigos e parágrafos da Constituição, no artigo 169. Se a gente entrar no artigo 169 da Constituição, está escrito lá que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração no setor público, para qualquer ente do setor público, precisa vir acompanhado da referida dotação orçamentária. Isso foi uma legislação na época feita por inspiração do então ministro Bresser Pereira, que era o ministro do MARE no governo do presidente Fernando Henrique. E foi uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no setor público, para dar seriedade ao setor público. Então está escrito na Constituição.
qualquer aumento de remuneração ou vantagem no setor público precisa ser acompanhado da referida dotação. Então, se digamos assim, o Congresso, enfim, o Câmara, o Senado, argumenta, não tem aumento. A própria Procuradora-Geral, a Advocacia-Geral, todo mundo argumenta o seguinte, não tem aumento, mas tem vantagem, né? Porque obviamente é uma vantagem. Vamos dizer que o piso de 4.750 não é uma vantagem, é óbvio que é uma vantagem, e aqui é óbvio que é uma vantagem justa, etc. Ninguém vai dizer que não é? Afinal de contas, alguém que se forma em enfermagem, né, é um curso complexo, é uma tarefa extremamente complexa. Parece lógico ganhar no mínimo aí 4.750, né? E o técnico menos 30% disso. Mas só que é o seguinte, está escrito na Constituição para conceder uma vantagem, né? E o piso é uma vantagem, por favor, né? Não vamos recriar a língua portuguesa, precisa ter dotação orçamentária. Então precisava rever exatamente lá o que o ministro Barroso disse, a tabela do SUS, né? O repasse que é feito para as entidades, etc., para que isso tivesse alguma sustentabilidade. Isso no setor público, né? No setor privado, né, o Congresso coloca o piso e ponto final, né? Então, assim, agora, a forma de fazer isso, quer dizer, você tem de novo a judicialização. Sabe que a impressão que eu tenho é que nós estamos criando no Brasil, mesmo sem saber, uma espécie de birô, não sei se é um birô, uma entidade de supervisão de política pública. Talvez a gente deveria, eu já fiz essa provocação aqui uma vez, talvez a gente deveria oficializar isso. Então, assim, o Supremo não vai ser apenas mais uma corte constitucional, mas ele também vai arbitrar sobre política pública, os impactos econômicos. Porque o que o ministro Barroso faz é isso, né? Ele fala dos impactos econômicos, ele fala da necessidade de rever políticas públicas, etc. Se ele se mantivesse apenas no aspecto puramente formal, essa questão, por exemplo, do artigo 169, eu acho que está dentro da atribuição do Supremo. Agora, quando ele faz uma análise sistêmica disso, faz uma análise sobre o impacto no sistema de saúde, no direito à saúde, a partir daí toma uma posição, bom, ele está fazendo política pública, e não cai entre nós, não cabe ao Executivo, ao Legislativo fazer isso. Então eu diria, de novo, né, nós estamos de novo diante de um processo aí de judicialização, mas também diante de uma medida de natureza populista, né, precipitada, etc., mal feita, que foi produzida aí pelo Congresso Nacional. Bom, o meu ponto, Chile, eu acho que nisso a gente talvez seja uma questão de foco, assim, né, dessa questão. O meu ponto é o seguinte: pode um ministro que nunca foi eleito síndico de prédio tomar uma decisão como essa, monocraticamente, não é? Derrubando uma lei que foi discutida e aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República? Aliás, são essas instâncias de poder que têm o papel de definir leis e de sancioná-las, né? Aprová-las e sancioná-las, e não o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso aí do ponto de vista para mim, assim, eu não vejo nada mais abusivo do exercício do poder pelo Supremo Tribunal Federal do que isso, do que se miscuir, de se intrometer na seara alheia de outros poderes, né? Não é possível que o Brasil continue reconhecendo esse poder em uma única pessoa que não tem essa representatividade, né? E eu não me refiro especificamente ao caso do ministro Barroso, mas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm mais poder, um ministro isoladamente, do que qualquer chefe de poder executivo ou legislativo. Muito mais poder. Tem o poder de simplesmente anular o que essas autoridades decidem, né? Virou assim, quer dizer, não basta o presidente da República sancionar uma lei. A lei tem que ser sancionada também pelo Supremo Tribunal Federal, senão não vai entrar em vigor. Agora, isso é um aspecto da questão. O outro aspecto, eu acho escandaloso que este país pague menos do que R$ 4.750 a um enfermeiro. Como você bem lembrou, é uma profissão muito complexa. As pessoas fazem um curso superior de enfermagem, ralam tanto quanto o estudante de medicina, não tenho dúvida disso, né? E, no entanto, ao contrário destes, né, as perspectivas salariais são modestíssimas, né? E com muito embora eles tenham qualificação suficiente para ganhar quase tanto quanto, ou tanto quanto qualquer médico, né?
E o Brasil ficar relutando em pagar isso, eu acho que isso de fato é inaceitável. Aqui no Distrito Federal, o piso salarial do enfermeiro é quase isso. Quer dizer, eles vão acrescentar ali mais 600 ou 700 reais e vai chegar para cumprir a lei do piso de enfermagem. Eu acho que essa remuneração não é muito escandalosa, não está muito acima do que se paga no nosso país, né? Tanto nos estados quanto nos municípios. Haverá sempre municípios e estados que exploram essa categoria profissional como qualquer outra, mas a exploração do setor privado em relação à mão de obra, sobretudo de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, é um escândalo que precisa ser consertado e não tem outra forma de fazê-lo a não ser através de uma lei como essa. Concordo inteiramente, Cláudio. Eu acho que assim, o Brasil é um país que tem uma concentração de pobreza enorme, um país muito desigual. Então, se a gente for, por exemplo, regiões mais avançadas, centros de saúde mais modernos, etc., você tem já a remuneração acima do piso. Você vai em regiões mais empobrecidas do país, se ganha muito abaixo do piso, né? E tem muita exploração, concordo inteiramente contigo. Você tem clínicas privadas, né, públicas e privadas, né, vamos lá, que poderiam pagar o piso e não pagam, né? E obviamente embolsam o resultado quando é no setor privado, e no setor público vai para outros, escorre, né, pelos sei lá, caminhos da burocracia. Recentemente, é curioso isso, né? Recentemente os ministros do Supremo aumentaram o seu próprio salário em 18%, né? Isso vai dar um efeito cascata sobre todo o judiciário, né? Se fosse só ministro Supremo, 11 ministros, tudo bem, né? Ganha 46 mil reais, é devido, chegou no topo da carreira do judiciário. Mas quando a gente vai ver que impacta toda a estrutura, não só do judiciário, mas do setor público brasileiro, é uma vergonha, uma completa vergonha. Se a gente for ver a média salarial do Legislativo Federal, chegar a 25, 26, 28 mil reais, você vê a média salarial do Judiciário, quer dizer, a gente está discutindo 4.750 para o enfermeiro. Olha, eu conheço muitos enfermeiros, lidei muito com isso, em função de várias atividades na vida. É uma atividade que tem uma complexidade diferente da do médico. Quer dizer, o médico tem uma complexidade técnica mais intensiva, o enfermeiro também, mas a questão do cuidado pessoal, do atendimento, da disciplina, da relação direta com o paciente, da gestão hospitalar, da gestão de todo o procedimento médico, é do enfermeiro. E aí tem uma enorme complexidade. Então, por aí, obviamente, eu concordo, né? Agora, precisa fazer bem feito, né? O Congresso, eu acho que deveria ter discutido com mais detalhe como é que faz o financiamento disso, especialmente nas redes conveniadas do SUS, ou seja, as redes que não têm o suporte direto do orçamento, onde você não tem um enfermeiro estatutário, você tem o hospital que é contratado, que vamos lá, a maior parte do SUS hoje é feita a partir dos convênios. Então, o enfermeiro é seletista lá na ponta, especialmente a rede Santa Casa, que é a maior rede do Brasil, né, e o repasse é feito pelo SUS. E o repasse é fraco, é um repasse que não cobre as despesas. Então, se você bota esse aumento lá na ponta, alguma coisa vai acontecer, né? Então, aí que é o problema, né? Então, acho que foi mal feito esse planejamento todo, né? De qualquer maneira, eu concordo. Quer dizer, boa parte dos argumentos do ministro Barroso são argumentos de conteúdo. Quer dizer, ele cita a pesquisa, ele cita o eventual déficit da Santa Casa, o eventual déficit dos entes subnacionais, etc. Ou seja, ele faz uma análise de política pública, o que a gente chama de análise consequencialista, das consequências na política, que não cabe ao Supremo, porque senão a gente vai ter um órgão de monitoramento de política pública. Quem faz política pública é o Executivo, né, e o Legislativo, não o Judiciário. O Judiciário deveria ter apenas, fere algum aspecto estritamente objetivo da Constituição, por exemplo, na minha visão, esse ponto, né, o inciso 1 do artigo 1º do artigo 169, bom, aí é um problema constitucional. Agora, toda essa análise de consequência, análise de conteúdo da política, obviamente não cabe. É isso aí. Fernando Schiller, cientista político. Oi, Cláudio. Eu queria aproveitar o Schiller rapidamente aqui, pegar de surpresa, mas Schiller, desculpe a surpresa, mas é que Liz Truss acaba de ser eleita primeira-ministra lá do Reino Unido. É uma demonstração incrível, né, de vitalidade não apenas do parlamentarismo, mas do próprio Partido Conservador. O que é que você acha aí dessa escolha? Olha, eu acho que é uma renovação incrível, né, na história do Partido Conservador na Grã-Bretanha, né?
consolida, eu acho que a observação que me surge assim, é um grande sistema. Quer dizer, você teve uma transição sem trauma, né? Você teve uma despedida até muito bem humorada lá do Boris Johnson, etc. Você teve a permanência dele na função, exatamente permitindo, né, que o partido fizesse a escolha, que a discussão... E agora você vai ter uma transição inteiramente... Compara com o Brasil. Você tem uma... E lá você não tinha sequer uma crise de governo. Você tinha um desgaste, né, por questões assim, muito pequenas. Se a gente comparar as questões das festas do Boris Johnson, etc., questões muito pequenas, né, que afetavam o governo, mas que afetavam a governabilidade ou a expectativa que o país tinha em relação ao primeiro-ministro. Ele sai, faz a transição, ele é uma mulher com ideias renovadoras, um partido conservador, ótimo, bola para frente, um sistema que, olha, dá de como diz lá no Sul, viu, dá de relha aqui no nosso presidencialismo confuso brasileiro. Schiller, aliás, ao fundo a gente vai agora aumentar o som, o pronunciamento de Liz Truss, que acaba de ser eleita primeira-ministra britânica, transmissão ao vivo no Band News TV, que se acompanha conosco também aqui na Rádio Bandeirantes. O nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas nós todos vamos entregar para o nosso país, e eu vou garantir que nós vamos usar todos os nossos talentos fantásticos do nosso partido conservador, nossos brilhantes membros do parlamento, nossos conselheiros fantásticos, nossos secretários, todos os nossos membros ao longo do nosso país, porque, meus amigos, eu sei que vamos entregar, nós vamos entregar, trabalhar. Vamos entregar uma grande vitória para o nosso Partido Conservador em 2024. Muito obrigada. Olha, Liz Truss, que foi eleita agora primeira-ministra britânica e que discursa ao vivo falando a respeito de suas prioridades, ela é conservadora e se disse, quando criança, admiradora de Margaret Thatcher. Direto de Londres, o